E nesse bloco de número 2 a gente continua falando sobre a pena de multa. E o que a gente vai ver agora sobre a pena de multa prevista aqui no artigo 49 do Código Penal. Vamos continuar falando dela e vamos ver o confronto entre o artigo 50 do Código Penal e o artigo 164 da LEP, da Lei de Execução Penal, em relação a como deve ser paga a pena de multa. Como deve ser paga? A partir de qual momento o indivíduo deve pagar a pena de multa? Então vamos colocar essa pergunta aí no caderno. A partir de qual momento deve ser paga a pena de multa? A partir de qual momento deve ser cumprida a pena de multa? E aí nós temos um confronto importante entre a regra do artigo 50 do Código Penal, então vamos colocar aqui, artigo 50 do Código Penal, vou pegar aqui um outro pincel que escreva mais forte, artigo 50 do Código Penal, versus o artigo 164 da LEP, versus o artigo 164 da Lei de Execução Penal. Então temos o artigo 50 do Código Penal versus o artigo 164 da LEP. Temos que ver qual vai prevalecer em relação ao momento do pagamento da pena de multa. O artigo 50 do Código Penal, acompanha aí no seu código, diz o seguinte: a multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Veja que o Código Penal está dizendo o seguinte, transitada em julgado a sentença condenatória que condenou o réu à pena de multa, que a multa deve ser paga dentro de 10 dias. Esse artigo 50 do Código Penal, ele está dando para o condenado a responsabilidade, ele está impondo ao condenado a responsabilidade de, após o trânsito em julgado, pagar a multa em 10 dias. Qual o problema? Nem sempre o condenado vai saber quando ocorreu o trânsito em julgado da sua sentença. Não necessariamente ele vai receber essa informação. De maneira que, em relação a esse artigo 50 do Código Penal, entende-se atualmente que ele não é mais aplicável diante da norma do artigo 164 da LEP que a gente vai ler agora. Então nós vamos desconsiderar a regra que está no artigo 50 caput, o que está no caput vamos desconsiderar e vamos considerar aquilo que está no artigo 164 da Lei de Execução Penal, que é o que é aplicado na prática. E a gente vai ler agora o que diz a regra do 164. 164 da LEP diz o seguinte: extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Aí sim, nós temos uma regra que é mais benéfica para o condenado e que é posterior ao artigo 50 do Código Penal. A LEP é do ano de 1984, o Código Penal é da década de 40. Nós temos aqui na LEP uma norma posterior e mais benéfica para o acusado que vai ser aplicada, porque aqui diz o seguinte, que depois que ocorre o trânsito em julgado da pena de multa, e esse título, a sentença, é um título executivo judicial que depois pode ser executado, a gente vai ver daqui a pouco, se não for paga a pena de multa, o que vai acontecer, mas depois do trânsito em julgado, nos próprios autos, o Ministério Público vai requerer que o condenado seja citado para o pagamento no prazo de 10 dias. E, obviamente, nós vamos contar esses 10 dias a partir da data da citação do condenado. Então, muito cuidado com isso. Vai prevalecer a regra do artigo 164. E essa regra do artigo 164, ela impõe ao Estado a responsabilidade de citar o indivíduo para que ele pague a multa. Então, transita em julgado a sentença, o Ministério Público faz um requerimento após o trânsito em julgado para que o condenado seja citado e, a partir da sua citação, ele terá 10 dias para se apresentar no juízo da execução penal
e, enfim, pagar a multa. E veja, essa multa, de acordo com o próprio Código Penal, ela pode ser paga de uma vez só. Obviamente, a gente pode ter o pagamento de uma vez só, mas a gente pode ter também, por meio de parcelamento ou ainda por desconto no salário do condenado, mesmo de forma parcelada. Nós temos aqui no artigo 50 várias formas de se pagar a pena de multa, de maneira que o indivíduo deve ser citado e prevalece a regra da Lei de Execução Penal, artigo 164, para esse pagamento. E aí agora a gente faz uma pergunta. E se o condenado não pagar a pena de multa? E se o condenado não pagar a multa? Essa é uma pergunta que volta e meia cai em concurso público. E se o condenado não pagar a multa? E se o condenado não pagar a multa? Imagine então que o indivíduo foi condenado, o juiz aplicou a pena de multa e agora ele simplesmente não pagou. Será que o não pagamento da pena de multa permite que a multa se transforme em pena privativa de liberdade? É possível converter a pena de multa em pena privativa de liberdade? Isso não pode acontecer conforme a regra que está no artigo 51 do Código Penal. Conforme a regra do artigo 51 do Código Penal, não pode haver conversão de pena de multa em pena privativa de liberdade. Olha o que está escrito no artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Se não houver pagamento da pena de multa, o entendimento hoje, de acordo com o que está no artigo 51, e o entendimento hoje, tanto no STF quanto no STJ, é de que o não pagamento transforma a multa em dívida de valor. O não pagamento transforma a multa em dívida de valor. E aí nós vamos ter uma execução fiscal. E essa execução, ela será deflagrada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Não é o Ministério Público que vai tomar essas providências, e sim a PFN que tomará as providências para a execução desse título executivo judicial, que é a sentença condenatória pela pena de multa. Logo, não há previsão, não há possibilidade, é proibido que o não pagamento, inadimplemento da pena de multa implique na conversão em pena privativa de liberdade. Isso não pode acontecer. Então, havendo não pagamento de multa, teremos execução em âmbito fiscal e a competência vai ser da Vara de Fazenda Pública para que a pena de multa seja executada. Vinícius, e essa pena de multa, ela tem como destinatário qual órgão? Nós temos um fundo administrado pelo Ministério da Justiça, que é o Fundo Penitenciário Nacional. Fundo Penitenciário Nacional. É um fundo para a administração dos presídios. Fundo Penitenciário Nacional. É para onde vai a pena de multa. Mas veja, nada impede, e a jurisprudência assim aceita, que existam fundos estaduais para a destinação da pena de multa. Isso é possível, como ocorre, por exemplo, no estado de São Paulo, para a administração dos presídios estaduais. Então é possível, é considerado constitucional que nós tenhamos lei estadual prevendo a destinação da pena de multa para fundos estaduais de administração dos presídios. Isso é possível, isso é admitido pela jurisprudência. Então nós temos
em relação à pena de multa, essa questão do não pagamento, que é algo que despenca em prova a questão do não pagamento da pena de multa. Mas veja, existe uma questão importante também que diz respeito ao princípio da intranscendência da pena, aquele princípio de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Logo no início do nosso curso a gente tratou dessa questão, mas como ela cai muito, ela é de muita incidência em prova, eu vou repetir isso. Veja, apesar do não pagamento da multa implicar na sua conversão em dívida de valor, como vimos aqui, conforme a regra que está no artigo 51 do Código Penal, se o condenado à pena de multa vier a falecer, não teremos a transmissão da pena de multa para os herdeiros. Cuidado, os sucessores não estarão obrigados ao pagamento da pena de multa. Isso em razão do princípio da intranscendência da pena. Então veja só, ainda que se considere, como é o caso, como se considera na jurisprudência, que o não pagamento da pena de multa implica na conversão da multa em dívida de valor, o entendimento que se tem, e isso no âmbito do STJ, no âmbito do STF, a doutrina acompanha também, o entendimento que se tem é o seguinte: aquele que foi condenado à pena de multa, vindo a falecer posteriormente à sua condenação, não haverá, nesse caso, transmissão dessa pena de multa, da imposição do pagamento aos herdeiros, aos sucessores, exatamente pelo princípio da intranscendência da pena, que prevê que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então não se transmite pena de multa que não foi paga pelo condenado que faleceu. Não se transmite pena de multa que não foi paga pelo condenado que faleceu. Compreendeu isso? Ok. Então agora, só para a gente fechar, eu quero trabalhar com duas regrinhas importantes. Veja que a gente viu que o nosso Código Penal adota o sistema de dias-multa quando falamos de pena de multa, mas eu quero falar aqui também de duas leis para que você veja que o critério adotado no Código Penal não é o único. O critério de dias-multa é o critério adotado pelo Código Penal, mas não é o único no nosso sistema. Nós temos ainda, anote no seu caderno, anote o seguinte: alternativas ao sistema de dias-multa. Alternativas ao sistema de dias-multa. Vamos ver aqui dois dispositivos. O primeiro deles é o artigo 99 da Lei 8666 de 93. Lei que despenca em prova. Você que estuda direito administrativo certamente já leu essa lei. Ela é a que mais é cobrada em concurso público em direito administrativo. O artigo 99, ele diz assim, ó: a pena de multa combinada nos artigos 89 a 98 desta lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Aqui no artigo 99 da Lei de Licitações, Lei 8666 de 93, perceba que esse critério de dias-multa ele é afastado e o valor da vantagem obtida pelo crime licitatório, obtida pelo agente que praticou o crime licitatório, é que vai servir de parâmetro para a fixação da multa prevista em relação aos crimes que estão na lei de licitação. Cuidado, portanto, esse artigo 99 ele vai prever um outro parâmetro. Aqui é o valor da vantagem. É o valor da vantagem. Nos crimes licitatórios, nós temos o valor da vantagem. O valor da vantagem. Ainda no que tange a pena de multa, nós vamos ter outra norma. Agora vamos falar da Lei de Locações. Lei de Locações, Lei 8245 de 91, Lei 8245 de 91, que vai trazer aqui no artigo 43, vamos colocar aqui artigo 43 da Lei 8245 de 91,
artigo 43 da Lei 8245 de 91, outro parâmetro. Constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado revertido em favor do locatário. 1. Exigir por motivo de locação ou sublocação quantia ou valor além do aluguel em encargos permitidos. 2. Exigir por motivo de locação ou sublocação mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação. 3. Cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do artigo 42 e da locação para temporada. O que eu tenho aqui? Algumas contravenções que estão previstas no artigo 43 da Lei de Locações. E aqui nesse artigo 43 da Lei de Locações eu tenho outro parâmetro para a pena de multa, que é o valor de 3 a 12 meses do valor do último aluguel. Então, cuidado! Aqui estamos na Lei de Locações e a prática das contravenções que estão no artigo 43 implica no pagamento de multa de 3 a 12, como tem aqui, 3 a 12 meses do valor do último aluguel. 3 a 12 meses do valor do último aluguel. Então veja que o critério de dias-multa é um critério que está no Código Penal, mas não é um critério absoluto. Não é um critério absoluto. Nós temos lá no Código Penal esse critério de dias-multa, porém temos em leis especiais outros critérios que também são utilizados. E aí, para a gente fechar a pena de multa, é importante que você saiba em quanto tempo prescreve a pena de multa. Anote aí no seu caderno em quanto tempo prescreve a pena de multa. Em quanto tempo prescreve a pena de multa. O artigo 114 do Código Penal vai dar a resposta. A prescrição da pena de multa ocorrerá 1. Em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. 2. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Vamos entender aqui. Seguinte, se só há cominação de multa para determinado crime, só multa, nós temos a prescrição em 2 anos. Veja que em contravenções penais é muito comum a gente ter algumas contravenções prevendo só pena de multa. Então a previsão só de pena de multa cominada implica na prescrição em 2 anos. Se a multa for uma pena alternativa, ou seja, o juiz pode aplicar prisão ou multa, é o que está combinado. Pena de reclusão ou multa, detenção ou multa. E o juiz opta pela multa e aplica concretamente só a multa, embora esteja combinada também a pena privativa de liberdade como pena alternativa. O juiz escolhendo só a multa, eu agora tenho só a pena de multa, aplicada concretamente na sentença, e a prescrição também ocorrerá no prazo de 2 anos. Porém, se nós tivermos a pena de multa cumulada com a pena privativa de liberdade ou alternativa à pena privativa de liberdade, no que tange a prescrição pela pena em abstrato, vamos considerar a pena privativa de liberdade como parâmetro. Veja, estou falando de pena combinada. Se eu tenho a multa cumulativa à pena privativa de liberdade, ou se tenho a multa alternativa à pena privativa de liberdade, no que tange a prescrição pela pena em abstrato, a gente já viu prescrição, você já sabe o que é isso, eu vou considerar como parâmetro a pena privativa de liberdade. Agora, se o juiz resolve aplicar, embora na forma combinada tenhamos as 2 penas, se o juiz resolve aplicar somente a multa, porque a multa é pena alternativa, aí você já sabe, aplicada a multa concretamente, teremos então 2 anos. Se a multa foi somente ela aplicada, teremos então 2 anos para a prescrição. E se o juiz, como por exemplo no caso do crime de furto simples, aplica na sentença pena privativa de liberdade e multa de forma cumulativa, aplicando isso concretamente na sentença, aí é a pena privativa de liberdade
que vai servir como parâmetro para a prescrição da multa. No furto, por exemplo, se o juiz aplica 1 ano de pena de reclusão e multa, o que é comum no crime de furto simples, como teremos então a prescrição da pena de multa? Acompanhando o prazo prescricional da pena privativa de liberdade. Se o juiz aplicou 1 ano, então prescreve em 4 anos. Prescreverão em 4 anos tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa, porque nesse caso a pena privativa de liberdade foi cumulada com a multa. Então a prescrição da multa segue o parâmetro da pena privativa de liberdade. Então, muito cuidado. Inclusive, recentemente, caiu na prova da magistratura de São Paulo que o menor prazo de prescrição previsto no Código Penal era de 3 anos. Isso é mentira. O menor prazo de prescrição previsto no Código Penal é de 2 anos para a pena de multa, no artigo 114 do Código Penal. Veja como essa regra é importante. A gente encerra, então, aqui o nosso tema pena de multa. Precisamos falar ainda de medida de segurança, para a gente encerrar a teoria da pena. Espero que nessa aula 29 a gente já entre em concurso de crimes, mas se não entrarmos em concurso de crimes ainda na aula 29, na aula de número 30, certamente trataremos desse tema. Então a gente encerra o bloco de número 2 e vamos para o bloco de número 3 para tratar de medida de segurança dentro da teoria da pena.